Graça e paz da parte de Cristo a todos e todas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui, Paulo falando sobre o Cristo, ele diz: Cristo morreu por nós todos. Então nós também morremos junto com ele. Morremos em qual sentido? Morremos para não mais vivermos somente para o nosso ego, mas sim vivermos para o Cristo. Morrermos para o nosso egoísmo e vivermos para o Cristo, porque viver para o Cristo será aprender com Ele a viver para todos, a viver para servir o próximo, assim como Ele, em vida e morte, viveu para servir o próximo. Mas é interessante, então, que esse amor de Cristo nos constrange. O verbo que aparece aqui no grego é o verbo sineco. O verbo sineco é a junção de sim, mas eco. Eco significa ter e sim significa com. Então juntam essas duas partes e temos o verbo sineco, que significa ter com, conter. Esse verbo nós poderíamos traduzir primeiramente por constrange, ou seja, no sentido de compele. O amor de Cristo nos compele, ou seja, nos tem com Ele e nos movimenta numa direção, numa certa direção. Nós poderíamos traduzir assim, mas esse verbo nós também poderíamos traduzir por o amor de Cristo nos cerca por todos os lados. É interessante porque quando vamos conhecendo o amor de Cristo, primeiro ele nos impulsiona a também buscarmos amar e cuidar do próximo. Então ele nos constrange nesse sentido e nessa direção. Mas quando vamos conhecendo o amor de Cristo, esse amor também vai nos maravilhando de tal forma que ele nos cerca por todos os lados. Nós vamos vendo que Deus, por meio de Cristo, com o seu amor, Ele já nos cercava por todos os lados, porque Ele já cuidava de nós, Ele já nos abençoava, Ele já queria o nosso bem, mesmo quando nós nem o conhecíamos. Esse amor de Deus em Cristo já nos envolvia por todos os lados, e conforme vamos conhecendo a Cristo, Ele vai nos envolvendo mais e mais. Esse verbo sineco, nós também poderíamos traduzi-lo por o amor de Cristo nos aflige, porque ao nos cercar por todos os lados, de certa forma é como se Ele nos comprimisse. Em qual sentido eu digo isso? É que conforme vamos conhecendo o amor incondicional que Cristo tem por nós, gera em nós arrependimento, porque ao ver o exemplo de doação gratuita de Cristo, sem merecermos, sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto a nos abençoar, esse amor de certa forma gera em nós uma certa aflição. Em qual sentido? No sentido de que nós pensamos, como ainda estamos tão distantes de amar o próximo com esse amor, de como estamos tão distantes de tratar o próximo com tamanha bondade gratuita, com tamanho amor imerecido. Mas nós também poderíamos traduzir o verbo sineco, se o sentido dele é conter, nós também podemos traduzir esse verbo, em algumas passagens ele aparece no sentido de manter prisioneiro. E em qual sentido poderíamos traduzir esse versículo dessa forma? Que conforme vamos conhecendo
a maravilha do amor de Deus em Cristo, nós vamos nos prendendo a Ele. E aqui nós podemos citar Camões, que diz acerca do amor: é estar-se preso por vontade, é seguir a quem vence o vencedor. Então, conforme vamos conhecendo a Cristo, o amor dele nos torna cativos a Ele. Nós vamos nos prendendo a Ele por vontade própria, por vontade nossa mesmo, nós vamos nos deixando, nos prendemos por amor a Ele. E aí podemos dizer como Paulo, que em uma de suas cartas, escrevendo as cartas do cativeiro, da prisão de Roma, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, não sou prisioneiro de Roma, mas sim prisioneiro de Cristo por amor, mas sim prisioneiro de todos vocês por amor. Deixo-me prender por amor a Cristo. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Graça e paz.